Bom, gente, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Uma pessoa me fez uma pergunta. Bruxo, tu já viu falar da Wicca católica, a Wicca cristã? Esse movimento existe ou existiu? Se existiu ou não existiu? Porque eu fui convidado para participar de uma Wicca cristã. E não sei se isso existe. Bom, guriazinha, esse movimento da Wicca cristã, ele existe, tá? Ele é bem novo, ele é um movimento que começa em 1990, 91, 92, por aí. Quando as pessoas começam a ver que existe um grande interesse pela tradição das bruxas, essas casas esotéricas começam a vender esses filtros de sonhos, estas poções mágicas, perfumes para atrativo. Isto chama a atenção de algumas mulheres. Mulheres empreendedoras que criam coven e montam coven, se dedicam a estudos, se transformam em bruxas. Muitas delas eram ligadas à cultura africanista e abandonam a cultura africanista, abandonam em termos, tá? Abandonam a cultura africanista para se dedicar a esse trabalho, que é um nicho de trabalho que aparece no mundo inteiro. Como é que isso acontece? Como é que é feita essa transição? Como é que estas mulheres, agora que eram mães de santo, ou eram iaôs, e de repente se afastam das tradições africanas e passam a cultuar uma Wicca, e conseguem colocar dentro da Wicca um pouco da tradição cristã. Por quê? Porque da casa de religião que elas vieram, elas aprenderam lá, erroneamente, mas aprenderam, que Jesus Cristo é Oxalá, que Nossa Senhora da Aparecida é Oxum. Então ela viu que naquela religião que ela frequentava havia ligações na própria religião africanista, pagã, existiam ligações com as tradições cristãs. Algumas festas, alguns rituais que estão descritos na Bíblia. Só lá na Bíblia olhar vai ver que tem alguns rituais que se fazem dentro do culto africano, que é muito parecido, o ritual é muito parecido. Então elas resolvem adaptar, elas não têm conhecimento suficiente para montar um clã, então elas começam a criar, juntar a adoração às 3 fases da lua, as 3 deusas, e fazem uma adaptação e criam a Wicca cristã, isso nos anos 90. Para que vocês tenham uma ideia, eles adoravam a Santíssima Trindade. Só que a Santíssima Trindade dessas bruxas cristãs está amparada em Virgem Maria, Maria Madalena e o Espírito Santo. Tá? É nisso aí. As festas, os sabás, elas começam a trazer os sabás para próximos de datas comemorativas de santos católicos. Fazem uma pequena adaptação e fazem ali a sua festa. Esse movimento não é muito aceito e é muito pouco divulgado. Embora, eu não sei exatamente onde começou isso, se eu não me engano começa nos Estados Unidos. E aqui no Brasil eu conheço 1 ou 2 pessoas que se interessaram. Matéria para ler sobre isso vocês não vão encontrar em parte nenhuma. Eu não pesquisei, mas é muito difícil achar alguma coisa. Porque durou relativamente pouco, não se vê mais esses coven. E eles terminaram por acabar, porque não tinha muita lógica.
Não tinha muita lógica. Mas a gente vê coisas como essa dentro de igrejas evangélicas. Ô, bruxo, agora tu tá ficando louco. Como é que eu vejo bruxa dentro de igreja evangélica? Bom, tu não vê bruxo e bruxa dentro de igreja evangélica, eu não conheço nenhum. Todos eles que foram para a igreja evangélica e disseram que eram bruxos, não, eles nunca foram, tá? Eles nunca foram. Tem um aí que diz que fazia parte de uma irmandade, conversa de meio do delegado. Vou fazer um trabalho para vocês aí, fazer uns vídeos para vocês aí, falando sobre ordens iniciáticas, tá? Vou trazer para vocês aí umas 10 ou 12 ordens iniciáticas, inclusive ordens iniciáticas de mulheres. É, que vocês não sabem que teve as mulheres do inferno. Eu vou contar, é de 1968. É extremamente novo, durou bem pouquinho tempo. Ela foi lá nos Estados Unidos. Era um movimento muito mais um movimento libertário sobre a cultura do que realmente alguma coisa ligada à espiritualidade, tá? Mas se vocês olharem dentro das igrejas evangélicas hoje, não todas, é claro que não todas, mas vocês vão ver as pessoas que faziam parte de cultos de candomblé, por exemplo, agora convertidas, estão recebendo lá o Espírito Santo. Estão dançando, o Espírito Santo está se manifestando. Isso porque os mestres ali, os pastores, provavelmente também estivessem ligados antes, no passado, antes de entrar para a cultura protestante, a cultura evangélica, provavelmente fizeram parte de trabalhos de baixa magia, trabalharam com umbanda ou se envolveram com candomblé. E aí quando vão montar a sua igreja, eles sabem, o povo gosta de ritual, então é necessário ter ritual. Uma casa de umbanda, por exemplo, que tem um ritual de abertura sempre igual, sempre certinho, sempre organizado, sempre da mesma forma, que eu vou na tua casa e daqui 5 anos eu volto lá e o ritual ainda é o mesmo, é uma casa que cresce. O povo gosta de ritual, tem que ter ritual, tem que ter início, meio e fim. Conheço poucos que fazem assim, que tem o início, o meio e o fim, sempre da mesma forma. Tambor tocou, eu sei em que parte da sessão eu cheguei, se eu cheguei faz meia hora que a sessão começou, se ela está começando ou se ela está no final pelo toque do tambor, porque eu sei o que está acontecendo, porque a casa tem ritual. A falta desse ritual dentro das igrejas evangélicas afastava muitas pessoas. Então essas pessoas, esses líderes espirituais trouxeram para dentro das igrejas deles esses rituais. A incorporação, lá tem outro nome, trabalhos de limpeza, a gente vê eles vendendo perfume para isso, trabalho para atrair dinheiro, bênção da chave no carro. Então tudo é adaptação, E essa Wicca cristã foi uma adaptação que começa em 1990 nos Estados Unidos e que não deu certo. Existem ainda algumas lojas desse segmento no Brasil. Conheço um que pertence a uma família. É eles que cultuam ali. Muito poucas pessoas se interessaram por aquilo. Tá? Então, para ti, guria, que perguntou se existe a Wicca cristã, existe sim. Tá bom? Se tu quiseres mais informação, tu deve procurar a pessoa que te convidou. Uma coisa é certa, é bem tranquilo. Já participei, tá? Conheço, já participei. É bem tranquilo, não tem nada Se tu queres uma coisa bem natural, da magia bem natural, que a magia natural chegou a ser aceita. No tempo da Inquisição, a magia natural era aceita. Tá? Então, vai lá. O Deus é o mesmo,
são apenas usados os sabás, as datas, e aí colocam ali a comemoração de um santo, fazem um ritual, e é como se servissem a um Deus maior e a um Deus menor, mas não vai te prejudicar em nada, pode ter certeza, pode seguir. Meu abraço a todos vocês.